Seja muito bem-vindo ao programa Direto do Plenário. Estamos na Casa de Leis Osasquense. Temos a oportunidade de abordar mais um tema relevante aqui para o município de Osasco e para o Brasil. No plano aberto, vocês já observaram que eu estou recebendo aqui uma mulher. É isso mesmo. Já tive a oportunidade de receber algumas mulheres dos mais diferentes segmentos. E toda vez que vem uma mulher falar sobre um tema tão importante como esse, que a gente está abordando ainda no mês de novembro, né, que é sobre o Dia da Consciência Negra, a gente nos remete às questões da violência contra a mulher, que é uma coisa muito presencial aqui no Brasil, lamentavelmente. O Brasil é o 5º país do mundo que mais sofre com feminicídio. É um dado estatístico que nós não gostaríamos que acontecesse, mas ele é real. Mas antes de apresentar a minha convidada de hoje, eu queria fazer um convite especial para você que me assiste. Se você está pelo YouTube, você pode se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, tem um sininho, e você vai receber o Jornal Câmara Notícias, o Acontece Osasco, as sessões solenes que acontecem aqui na Câmara, audiências públicas, sessões extraordinárias, enfim, é um material robusto, é a grade mais completa de um poder legislativo do Brasil, e é em Osasco. Por essa razão, está feito o convite. Se você está assistindo pelo Facebook, a mesma coisa, você pode se inscrever na nossa fanpage TV Câmara Osasco e compartilhar nos grupos. São vários grupos no Facebook, inclusive o grupo da sua família. É isso mesmo, você pode compartilhar para que você possa comentar e participar desse conteúdo diferenciado aqui na Câmara Municipal de Osasco. Bom, já fiz as devidas apresentações das plataformas digitais, agora eu vou apresentar a minha convidada. Ela que é psicóloga e foi uma indicação também da minha querida amiga Simone Carvalho. Eu sou um grande parceiro nas pautas da Simone, ela sempre está indicando pessoas de relevância nos mais diferentes segmentos. E hoje a doutora Silva Evangelista Teodoro de Assis, ela vai falar sobre uma questão que eu estava até conversando com ela aqui nos bastidores, muito presente na vida de diversas mulheres. Infelizmente, o lado depressivo, a violência doméstica, a autoestima é algo muito presente em vários lares aqui da cidade de Osasco e também do Brasil. Mas antes de entrar no tema, eu queria desejar boas-vindas. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. A Câmara de Osasco recebe de braços abertos. Muito obrigada, boa tarde a todos. Meu nome é Silvia Evangelista, como o Roberto já falou, quero agradecer o convite também. Sou da cidade de Osasco, 45 anos de idade, mãe, mulher, negra, gorda, e desse lugar periférico, é desse lugar que eu venho aqui debater com vocês, bater um papo sobre a violência contra a mulher negra. É uma jovem, 45 anos é uma menina ainda, né? Eu estou com 47, me dão 30 e poucos anos, né, Rogério? A doutora com 45 tá jovem. Uma jovem senhora. Eu já sou até avô, né? Pode, meu avô era com 70 anos de idade. Hoje os avós são precoces também, né? São precoces, é verdade. Você não é avô, não, né? Não. É que eu comecei cedo, né? Eu não perdi tempo, não. Por isso que eu já... Mas é para descontrair um pouquinho. Tá certo. Doutora, como eu falei, a gente tem uma sociedade cruel, em alguns momentos, que não é divulgado isso. Sim. Não é debatido, mas quando você liga a televisão, você vê lá a mulher sofrendo feminicídio. Uhum. Mulheres são tratadas, como o doutor Alfeu disse aqui muito bem, né? Pessoas são tratadas como lixo. E isso é lamentável que ocorra numa terra tão querida como essa, chamada Brasil. Mas que acontece, às vezes, do lado da sua casa. Às vezes não é falado, mas acontece. Sim. E a depressão é algo muito presente na sociedade por uma série de razões. Doutora, como que a gente consegue resolver essa questão? Infelizmente, é uma realidade muito presente, principalmente entre as mulheres. Você recebe mais mulheres e crianças no seu consultório. Isso. Por que as mulheres estão passando por isso nesse momento que a gente vive de tanta informação que a gente tem hoje na internet, nos aplicativos? O que está acontecendo com a sociedade, doutora? Uhum. Bom, a depressão, é um dos índices do brasileiro, de uma forma geral, que vem aumentando bastante. Acho que as condições sociais, traz todo esse sofrimento psíquico para toda a população, e em específico as mulheres. As mulheres, muitas vezes, entram num processo depressivo justamente por não conseguir se manter, financeiramente falando, não ter uma autonomia, não ter a confiança ou a rede de apoio que é muito importante para tirar elas dentro dessa situação de violência. E as políticas públicas, que são poucas ainda, É verdade. Inclusive, aqui a Câmara Municipal de Osasco, nós temos a oportunidade, durante o ano, promover as audiências públicas.
e trazer à tona assuntos que remete exatamente isso. A gente fala sobre a questão religiosa, que é algo muito presente também na discriminação com algumas determinadas religiões, o que nos entristece, porque essa laicidade, é muito bonita essa palavra, né? O país laico, mas na essência isso não acontece. Sim. Né? Temos religiões que já foram, instituições foram depredadas, incendiadas, pessoas que foram, sofreram violência. Então é muito triste ter que falar, mas é uma realidade. Mas você falou uma palavra que é cirúrgica. Se não tiver políticas públicas para debater o assunto e trazer ele à tona, a gente vai continuar batendo na mesma tecla. Aí eu faço uma outra pergunta. A sociedade, a estrutura familiar hoje é algo muito importante para você formar cidadãos. Sim. Há muita reclamação nas escolas que os alunos não respeitam mais os professores. O que era uma referência no passado, hoje é uma figura decorativa, infelizmente. Não há respeito mais com a autoridade máxima que deveria ser o professor. Uhum. E o reflexo disso acontece quando a pessoa vai constituir família. A fragilidade emocional, às vezes, acontece pela falta de estrutura familiar, que é muito presente hoje. Essa falta de estrutura, ela está ocasionada exatamente no quê? É na questão das separações, é a questão da pobreza, é a questão da cor. Como psicóloga, a senhora recebe muitas pessoas no seu consultório. Qual é o ponto-chave que as pessoas mais reclamam, que essa falta de estrutura remete nessa sociedade mais fragilizada que a gente vive hoje? Bom, falando da desestrutura, né, familiar, isso de fato abala as crianças de um modo geral, né, principalmente quando a gente fala de crianças negras. Quando um casal se separa, eles precisam, no mínimo, entender que essa separação é entre eles. O que a gente percebe dentro do consultório, principalmente eu que recebo no consultório, são mães que são abandonadas, né, por seus maridos. Tem a separação e esse pai não dá um suporte. Não dá um suporte financeiro, não dá um suporte emocional. E isso traz um reflexo emocional para a criança, dificultando, de fato, com que ela lide com as suas emoções. Afinal de contas, como é que eu vou lidar com as minhas emoções quando dentro da minha casa existe discussão, brigas, né? Existe agressão física? Como é que a gente consegue estruturar uma criança quando eu não consigo entender o meu emocional? Então, o que eu percebo na clínica hoje é justamente isso, né? A desestrutura familiar, e até para os pais poderem passar uma informação ou passar uma educação para os seus filhos, eles precisam estar bem. Então, assim, quando eu recebo criança, eu sempre digo que provavelmente a questão vem da família e nunca é diretamente da criança, né? Tirando crianças neurodiversas, que têm as questões mais particulares, as outras crianças vêm por questões familiares. Até que ponto a tecnologia ela corrobora para que essas fragilidades emocionais ocorram na sociedade? Hoje nós temos um mundo conectado, as pessoas estão muitas das vezes deixando de ter esse contato físico, né, de trocar uma ideia, se reunir, e estão preferindo a internet, o WhatsApp, Messages, né, enfim, essas, né, o próprio Telegram, o X, para se comunicarem. E essa falta de contatos também pode trazer consequências. Há estatísticas que provam isso, não preciso estar aqui repetindo, né? As pessoas sabem disso. Essa ausência desses contatos. Antigamente, eu sou de uma época que a gente jogava bolinha de gude, rodava um peão, né? Tinha esse contato, as meninas amarelinhas. Né? Esse lado social importante para a formação. Hoje é tudo jogos, né? Você é bombardeado o tempo inteiro, é jogo do tigrinho, da oncinha, né? É jogo de tudo quanto é tipo, e as pessoas acabam se deixando levar por essas informações, e a falta do contato ele é crucial, né, doutora, nesses momentos social. Eu tenho aí, né, um filho de 14 anos, eu tenho de 25 e um de 14, e a gente sempre conversou sobre isso. A tecnologia ela veio para beneficiar. E aí, mais uma vez, entra a questão dos limites, das regras, né? Como é que a gente lida com essas regras? Muitas vezes a gente acaba dando um celular, dando um aparelho digital para a criança, para poder dar conta daquilo que a gente acha que tem que fazer sozinha, né? E aí, mais uma vez, eu entro novamente na questão da mulher estar dentro de uma criação muito sozinha. A gente está falando de uma sociedade que ainda é pautada no patriarcado, no machismo, e, por conta dessa questão, muitas coisas ainda estão no cunho da mulher, né? A mulher é responsável
responsável por muitas coisas. E aí, para se ver um pouco mais com o tempo livre, ela acaba liberando o tempo demais. Quando vai perceber, muitas vezes não consegue tirar a criança dessa tecnologia. Quando ela vem até o consultório, a gente começa a estabelecer regras, tanto com o psicólogo e a criança e a mãe e o psicólogo, né? Então, a gente trabalha dentro de tentar trazer para a mãe isso, assim, olha que bacana, você pode tirar 1 hora para brincar, você pode levar ele em algum lugar. Como é que está a participação do pai? Eu sempre cobro muito, assim, como é que está a participação do pai, né, na criação do seu filho? E aí vem as queixas, e aí a gente entra novamente na política pública, porque tem aí, né, o alimentos, que é uma lei que faz com que o pai tenha que pagar uma pensão, mas não tem uma lei que diga que ele precisa ser presente na vida da criança. Não acho que deveria existir. Eu acho que isso é minimamente humano, né? Você tem um filho, o mínimo que você faz é poder dar atenção, carinho e estar presente na vida desse filho. E aí as mulheres acabam se sobrecarregando e acaba facilitando muito a questão da tecnologia, e isso traz esse prejuízo, tanto no aprendizado quanto no desenvolvimento da criança, né? Não tenha dúvida nenhuma. Isso é tão real na nossa sociedade hoje. A gente está falando de um tema que reflete a realidade das famílias no mundo, não é só no Brasil, não. Essa conexão, ela está distanciando cada vez mais as pessoas. A falta de uma roda de conversas, isso está trazendo consequências emocionais, muitas das vezes irreversíveis. Sim. Nós temos uma psicóloga aqui que tenta tratar o problema, mas muitas das vezes o problema ele é tão enraizado na família que, às vezes, infelizmente, não tem cura. E leva a consequências que pode chegar a um suicídio. O Brasil entrou numa estatística cruel de suicídio que não tinha. Infelizmente, o Brasil está nesse eixo do suicídio. Antigamente era mais ali no continente asiático, Japão, agora não. Chegou no Brasil. Aí a pessoa vai tentar investigar o suicídio, cai exatamente nisso. A pessoa ela fica tão conectada e não tem mais o convívio. Aí sofre um bullying, uma pressão psicológica, não divide isso com ninguém, sofre sozinho. E muitas vezes a pessoa já está lá cometendo o ato, né? E isso é muito triste. A senhora falou de crianças. Qual é a faixa etária dessas crianças, doutora, que chegam no seu consultório? Para a gente entender como é que está a realidade da nossa sociedade hoje. Porque às vezes a gente pensa assim numa faixa etária de adolescente, mas eu acho que está mais precoce do que a gente imagina, não é verdade? A faixa etária hoje que eu recebo no consultório é a partir de 3 anos de idade. Mas a criança, quando ela vem com 3 anos de idade, é muito para investigar neurodiversidade, né? Mas as crianças em idade escolar, que é quando ela entra no âmbito social, é que ela apresenta esses sinais de isolamento, de querer estar mais dentro da tecnologia, e aí já não quer brincar com aquele primo, já não fica tão perto dos pais, né, da família. Então, idade escolar, aí, 6 anos, a partir dos 6 anos de idade. Em contrapartida, os adolescentes eles chegam com essa questão da depressão, justamente pela questão da autoestima, né, pela não socialização. Acontece muito, eu fico o tempo todo em TikTok, Instagram, né, Tigrinho, que está crescendo bastante, já cresceu imensamente. E aí eu não tenho uma interação, eu não tenho contato com outras pessoas, né? E quando eu vou interagir com alguém e dentro desse alguém vem uma negativa, uma brincadeira que eu não entendo muito bem, uma fala que eu não gosto, eu não sei lidar com a frustração. A tecnologia não dá nenhum tipo de frustração, ela me traz só prazer, né? Então, o ser humano ele tem muita mais facilidade de lidar com o prazer do que lidar com a frustração. Mas a frustração ela também é importante para o nosso desenvolvimento, né? Então, tem essas duas diferenças de faixa de idade. No entanto, ambos buscam atendimento psicológico para tratar de questões muito próximas e parecidas, que é o isolamento social. Olha, está vendo que dado importante? A partir dos 3 anos, percebam a gravidade que nós estamos vivendo hoje, essa questão tecnológica. Então, é a função dos pais fiscalizar, monitorar. Mas se você tem pais viciados, a coisa fica mais grave ainda. Sim. Porque tem que tratar primeiro os pais para depois tratar os filhos. Então, é um problema que a gente observa muito presente hoje na sociedade. Falando um pouco sobre essa questão que envolve a questão estrutural das famílias, nós temos um outro ponto também que eu acho que tem que ser levado em consideração, que é a falta de preparo intelectual e social para lidar com essas situações. Porque a gente vê jovens que não têm
muitas das vezes formação, né? Dificilmente vai conseguir ser incluído no mercado de trabalho, porque não será aceito por uma série de razões, não foi preparado para isso, porque enfrentou durante esse percurso gravidez fora do tempo, né? Contato com drogas, envolvimento com coisas erradas, e isso acaba abreviando, né? Antecipando algo que ela poderia, talvez, no estudo, talvez até exercendo uma profissão, mesmo que precoce, mas estruturando, preparando para o mercado de trabalho. Esses fatores da falta de estrutura familiar é algo que também é muito presente. Você vê jovens já com idade para estar numa faculdade, estão fazendo serviços incompatíveis até com aquilo que era determinados, por falta dessa estrutura intelectual que não foi introduzida pela família. Aí você vê jovens com o futuro comprometido. E o mercado de trabalho, se vocês consultarem, tem vagas em algumas áreas sobrando. Não acha profissional. É impressionante. Principalmente na área de tecnologia. E tem outras áreas também que você não acha profissional, pela falta de formação. E como é que você vai conseguir inserir pessoas preparadas para o mercado de trabalho se você não tem mão de obra qualificada? No seu consultório tem essas demandas também de pessoas que acabam sofrendo a frustração de não ter a qualificação para exercer um cargo e aí se acha incompatível, aí vem exatamente o que a gente já falou anteriormente, a depressão, né, o lado emocional. Bom, Roberto, acho que achei essa pergunta sua bem pertinente, né? Porque aí a gente envolve classe. E aí, quando a gente envolve classe, a gente não tem como falar de raça. Né? Quando a gente está falando de raça, a gente está falando de uma população que tem um histórico de 300 anos de escravidão, né? E apenas 100, se eu não me engano, né, de abolição. Depois dessa abolição, o que foi feito, de fato, para que as famílias pudessem ser estruturadas e pudessem falar com seus filhos sobre projetos. Eu tive sorte. A minha mãe é uma empregada doméstica, meu pai é um funcionário público. Minha mãe é uma mulher de pele retinta, mas ela sempre me disse, eu tenho uma admiração enorme pela minha mãe, mas ela sempre me disse que ela não queria me ver trabalhando do que ela fazia. E eu demorei muito para entender por quê daquilo, né? De não querer me ver trabalhando em casa de família. Isso não tira a dignidade de ninguém. É um trabalho, até hoje, que é extremamente muito bem remunerado, entre aspas, né? Vamos colocar muitas aspas dentro disso. Mas é um trabalho que as mulheres sofrem muito tipo de violência. E aí eu entendi o que minha mãe dizia, e quando ela insistia para que eu estudasse, para que eu buscasse o conhecimento, ela dizia sempre para mim, a única coisa que eu quero de você é que você trabalhe. Quantos jovens têm a sorte que eu tive? Jovens negros e periféricos têm essa sorte. Quantos jovens ouvem da sua mãe que querem, de fato, que eles possam encontrar um caminho dentro da formação? O que o município, o que as cidades estão fazendo para que os jovens tenham acesso a essa estrutura educacional? Né? Porque cursos profissionalizantes hoje são caríssimos. Né? Quem é que tem condições, de fato, de pagar um curso para o seu filho de inglês, um curso de computação, que pode elevar um pouco mais a carreira e fazer com que esse jovem pense, de fato, em poder ocupar cargos cada vez maiores? Então, assim, de que jovens nós estamos falando? Né? Acho que essa questão de classe, de raça e classe, entra novamente, atravessa novamente esse tema, porque parece que não tem um interesse. Como é que eu vou ter interesse se, às vezes, na minha casa eu sequer tenho uma alimentação digna? Como é que eu vou ter interesse se do lado da porta da minha casa passa um córrego? Como é que eu vou ter interesse se eu não tenho espaço para brincar? Né? Se eu não tenho, às vezes, acesso à internet? Né? Então, tem diversas camadas aí que vão atravessando e que fazem a gente refletir um pouquinho mais sobre essa questão do mercado de trabalho e sobre o interesse dos jovens. Apesar dos números terem crescido, né, da ocupação de jovens negros e periféricos na universidade, eu almejo que ainda seja mais. Eu penso que a gente pode muito mais, desde que a gente tenha muito acesso a diversas formas de poder se formar. Estou recebendo aqui a doutora Silva, ela é psicóloga, né, Silva Evangelista. A gente está falando um pouquinho sobre essa questão que envolve a sociedade num âmbito mais abrangente, da violência, da falta de oportunidades, do racismo. E nós vivemos numa sociedade com várias, como a doutora disse, nós vivemos vários cenários diferentes. Sim. Né? Um deles foi citado pela sua pessoa muito bem. Né? Tem pessoas que não têm a oportunidade, de fato, por conta da situação que ela vive. Agora, como a gente pode mudar isso? Quais são as políticas públicas que podem ser introduzidas
virar projetos de lei que possam inserir essa sociedade um pouco mais distante de uma realidade que a gente vive hoje de oportunidades. Quais são as políticas, de fato, que a gente pode, inclusive aqui no nosso parlamento, discutir para conseguir melhorar e dar a oportunidade dessas pessoas serem enxergadas, porque os invisíveis levam a todas essas consequências que nós acabamos de mensurar aqui. Quais são as políticas que a gente pode trabalhar para melhorar isso, doutora? A educação, né? A educação na primeira infância. E aí a gente pensa, a lei existe, mas quem é que coloca ela de fato para que ela seja executada, né? Como é que eu vou despertar esse jovem para um outro lugar? A criança ela precisa entender de onde ela veio, né? Nós não somos descendentes de escravizados, nós somos descendentes de reis e rainhas. E isso não está no livro de história. E por que não está no livro de história? E por que ainda não mudou, visto que a lei já existe há tanto tempo, né? Quando meu filho mais velho nasceu, ele tinha 5 anos. A lei implementada. Hoje ele tem 25. Se não fosse pelo meu entendimento de raça, talvez ele também não conhecesse. Mas outras crianças não têm esse mesmo acesso. Então, a educação é o caminho, né? A educação, esses cursos que a gente pode pensar em coletivos, em fortalecer coletivos, para que eles possam trazer essas crianças de uma forma geral para esse entendimento, né? Trazer esse tema para a base de unidade básica de saúde, de repente, dentro de palestras, por que não? Antigamente, nas escolas, não tínhamos muitas palestras, né? Palestras de diversos temas. Hoje, tudo é proibido, muita coisa não se pode falar, tem muito cuidado. E aquilo que é importante, a gente também não pode trazer, então, eu acho que a educação é o caminho. Não tenha dúvida nenhuma. Inclusive, eu gosto sempre de frisar que a educação é a mola mestra do nosso país. É por intermédio da educação que a gente consegue preparar uma sociedade para o futuro. Exato. Então, a gente tem as ferramentas, nós temos que saber utilizá-las. E eu não tenho dúvida nenhuma que, a partir de debates como esse que a gente está obtendo aqui na Câmara Municipal de Osasco, os políticos, a sociedade, vai conseguir ter um pouquinho mais de entendimento sobre isso. Porque a responsabilidade é de cada um de nós. Cada um tem que assumir a sua responsabilidade como família para a gente conseguir, de alguma forma, mudar essa realidade. Doutora, a gente tem uma Osasco que reflete várias Osasco, né? Tem uma cidade dentro de várias. Sim. Aliás, Osasco se confunde até com a história do nosso próprio país. Porque por aqui nós já tivemos a oportunidade de receber povos de outros países. A gente falou sobre isso aqui com o doutor Alfeu. Uma imigração que ocorreu na Segunda Guerra Mundial. E hoje nós temos vários povos aqui que escolheram Osasco para morar. Uma cidade fértil, que gera oportunidades, uma cidade que, se você andar pelo calçadão da Antônio Agu, você vai encontrar pessoas de várias partes do Brasil. Sim. E até mesmo vai ser difícil achar um osasquense no calçadão da Antônio Agu, né? Mas só se achar alguém de outro país ou até de outro estado que um osasquense, porque Osasco é uma cidade que gera oportunidades, e hoje nós estamos aí chegando próximo de 1 milhão de habitantes, e é exatamente sobre isso que eu gostaria de falar. Uma cidade populosa igual a nossa, uma cidade que gera emprego, uma cidade que, economicamente falando, é forte, tem um PIB robusto. A senhora acredita que nós teremos políticas públicas para atender essa demanda? Porque, olha, nós temos áreas periféricas que precisam do auxílio desses coletivos que foi mensurado aqui. Tem que estar mais próximo. O doutor Alfeu disse que o AfroUni vai ser na periferia a partir de agora. É importante, para dar oportunidade para esses jovens invisíveis. Como é que a senhora pensa a respeito disso? Uma cidade do tamanho de Osasco pode ser um exemplo de políticas públicas de inserção para ajudar essas pessoas a terem uma mente mais aberta, mais social, intelectual e cultural também? Vou além, Roberto. Eu acho que Osasco tem um potencial para ser a cidade de referência, né? Para ser um município de referência. Sobre as políticas públicas e fazer com que ela funcione. A gente tem uma bancada aí que vai assumir 2025 e tem a responsabilidade de olhar para essas questões sociais, tem a responsabilidade de olhar para a saúde e tentar trazer o máximo de melhorias possíveis, né? Temos financeiro para isso. E quando não temos, acredito que o nosso mais novo prefeito vai buscar, né, esses recursos. A potência existe, o maior PIB. Por que não existe a educação? Porque pessoas ainda estão aí com necessidades
em saúde, em alimentação, né? E essas mesmas pessoas também precisam aprender como é que a gente trabalha com a questão de escolher quem são as pessoas que vão nos representar, né? Saber que essa casa é a casa delas, que elas podem vir aqui quando elas quiserem, né? Que elas podem vir chamar a atenção dos políticos para os seus problemas dos seus bairros, né? Da saúde. Elas precisam entender que elas têm direito, né? Não apenas em ano de eleição, elas têm direito todos os anos aí que vão correr. Muito bom. É importante esses temas e o programa direto do plenário tem essa missão. Aqui a gente tem que dar voz às pessoas que fazem a diferença. Desde que eu fui incumbido desse papel, esse é o objetivo. Nós temos uma agenda extensa durante o ano, com datas comemorativas, e a cada mês nós destacamos essas datas e trazemos aqui pessoas que fazem, evidentemente, trabalhos voltados para essas áreas. Estamos no mês da consciência negra, e eu não tenho dúvida nenhuma que é um mês de reflexão, para todos nós enxergarmos as nossas origens, respeitar as pessoas. E, infelizmente, a gente já tem esse racismo impetrado na sociedade, sim, obscuro. E é exatamente sobre isso que eu gostaria de falar, porque nós estamos num mês que eu não digo uma celebração, né? É uma reflexão mesmo, né? Que isso acontece, infelizmente, do Iapoque ao Chuí. Como é que a senhora enxerga essa questão das políticas públicas e essa data que foi recentemente acolhida para a gente olhar para a nossa sociedade e não permitir mais que as pessoas sejam excluídas, em hipótese alguma, seja pelo tom de pele, pela religião, seja qual for o motivo, né? Pelo gênero, que é muito presente hoje também. Então, a gente tem que ter uma visão um pouco mais abrangente sobre isso. O que a senhora pensa sobre essa data que foi escolhida, um mês, inclusive, que debate essa questão? O mês da consciência negra, né? Dia 20 de novembro aí, tivemos a data que marca, né, a morte de Zumbi. Mas, para nós, da população negra, é a celebração do quilombo, que é o quilombo, né? O quilombo é essa junção da comunidade preta que entendeu que precisava se armar de educação, que precisava se armar de cuidado, que precisava se armar da sabedoria ancestral para se manter viva. Se eu estou aqui hoje é porque os meus ancestrais lutaram e trabalharam por isso. Então, no dia 20, eu celebro. No dia 20, por mais que os casos de racismo não parem, eu celebro, eu festejo. Eu festejo pelos que vieram antes de mim, pelos que estão e pelos que vão vir. E eu acho que falta respeito. Mais uma vez, passa pela educação, pelo entendimento e, principalmente, pelo respeito. É verdade. A nossa cultura, ela se confunde e se mistura com tudo isso que você falou. Sim. Nós somos um povo miscigenado. Os nossos ancestrais que tiveram a oportunidade de lutar, inclusive por projetos que hoje são executados e hoje são, evidentemente, apreciados pela sociedade em função disso. Muito Sim. sangue foi derramado lá atrás, gente. Vocês não têm noção. Está isso nos livros de história, está em documentários, está em livros, ou está em pessoas que passaram por isso, propriamente dito, né? de parentes, entes queridos que já se foram, que lutaram por essa questão que envolve a nossa gente, o nosso povo. Então, é importante a gente não só debater, celebrar, né, Zumbi dos Palmares, inclusive nós tivemos uma tragédia recente para celebrar a data onde um ônibus acabou capotando e, acho que, se não me engano, 21 pessoas acabaram falecendo. Lamentavelmente, meus sentimentos a todas as pessoas que foram lá para celebrar. Sim. Então, a gente sabe que não é fácil a gente encarar essa situação, que é uma realidade. Mas, independente de qual sejam as lutas, aqui a gente não para. O parlamento estará sempre à disposição para a gente debater esses temas. E eu gostaria que você falasse exatamente sobre isso. O parlamento osasquense, ele sempre abriu as portas para falar sobre os mais diferentes temas. E é justamente sobre isso que eu queria que você aproveitasse a oportunidade, falasse sobre essa oportunidade de a gente debater esses temas e falar com cada um de vocês que nos assiste aí na sua casa. Porque eu não tenho dúvida que muitas pessoas estão esperando a oportunidade, às vezes, até mesmo de poder falar, e não tem. E aqui, a Casa do Povo, ela tem essa missão de debater e dialogar, mesmo não sendo vereadora, promover políticas públicas e trazer temas para que as autoridades competentes possam debater os temas e assim discuti-los com propriedade para a sociedade.
Bom, é isso, né? Que a gente possa entender os direitos, que a gente consiga minimamente saber por onde a gente pode buscar esse auxílio, buscar esse entendimento, esse conhecimento, que as temáticas elas não fiquem apenas no mês de novembro, que elas sejam discutidas durante o longo do ano de 2025, até para que a gente possa pensar juntos em comunidade, né, como município, como cidade, como é que a gente pode fazer para erradicar, né, esse mal que é o racismo, esse mal que é a desestrutura familiar, e estabelecer, de fato, respeito, saúde e educação para todos. Chegamos ao final de mais um Direto do Plenário. Você viu que passou rápido? 30 minutos aqui, ó, voa. Porque quando o assunto é bom, com certeza a gente acaba desbravando outros temas e que são pertinentes a exatamente essa data que a gente celebra aqui, que é a Consciência Negra, no dia 20 de novembro. Então, eu queria agradecer mais uma vez a sua participação, você que nos acompanha aí pela internet, pelo YouTube, Facebook, curta, comente, compartilhe. Agora, para finalizar mesmo, um recado final para todos os seus seguidores, amigos, clientes, né? Não é nem clientes, mas pacientes, né? Pacientes que estão sempre no seu consultório. A hora é agora. Quero agradecer a todos, né, pelo carinho, pela confiança no meu trabalho, na minha pessoa, a minha família, os meus filhos, que sempre me apoiam, aos colegas também. E é isso. Muito obrigada a todos. Nós é que agradecemos, viu, Silvia? Que Deus abençoe a tua vida, os seus projetos. Obrigada. E vocês que nos acompanham, até a próxima. Fique com Deus. Fui. Tchau. Valeu. Abraço. Obrigada. Tchau, tchau.